Tô aqui respirando um pouco da natureza. As meninas estão ali. E eu me lembrei de um texto do capítulo 20 de 2 Crônicas, que eu acho que as lições que nós encontramos nesse texto, eu acho que pode nos ajudar a termos ânimo em meio a algumas coisas que nós enfrentamos, que pode muitas vezes nos deixar tristes, abatidos, ou talvez alguma situação que nós estejamos enfrentando que às vezes nós achamos difícil, ou talvez até impossível, né, de nós conseguirmos superar tal situação. Eu acho que o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, né, ele nos dá algumas respostas de como nós nos comportarmos em meio a essas, em meio a certos momentos da vida críticos, a certos momentos da nossa vida que são críticos. Escute, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, está registrado ali o momento da vitória de Josafá sobre algumas nações que se ajuntaram, né, para ir contra o reinado de Josafá. O texto do capítulo 20 começa dizendo que algumas nações se juntaram, né, para pelejar ou para ir contra o povo de Deus, né, o reinado de Josafá. E o texto nos diz que quando essas notícias chegaram aos ouvidos de Josafá, de que grandes nações haviam se aliado para ir pelejar contra ele, para ir destruir ali a sua terra, a Bíblia diz que Josafá se preocupou, né? E naquele momento parece que Josafá não estava ali, ele não esperava tal notícia, e aquela notícia o abalou, né? Claro que abalaria qualquer pessoa você ser rei, né? Você ter um reinado e saber que outras nações haviam se aliado, estavam vindo na sua direção com o único propósito de destruir o seu povo, de destruir o seu reino. Isso realmente é para nos causar espanto, é para nos causar medo e pavor. E naquele momento Josafá se desesperou porque aparentemente não havia recursos entre eles para superar tal situação, para vencer esses exércitos. E o texto nos mostra isso porque quando Josafá soube dessas más notícias, ele foi até o templo, ele correu para o templo e começou a apresentar essa dificuldade a Deus, esse problema a Deus, e começou a dizer para Deus que essas nações estavam vindo ao seu encontro com o propósito de destruí-los. E no verso 12, Josafá diz pelo menos 3 coisas, que essas 3 coisas eu acho que é fundamental para nós sairmos de qualquer situação ruim da nossa vida. Josafá, após dizer para Deus em oração, que essas nações vinham ao seu encontro, haviam se aliado para ir ao seu encontro, com o propósito de destruí-lo e destruir o seu reino, Josafá, em oração, disse para Deus: primeiro, Senhor, em nós não há força em nós. Segundo, Josafá diz em oração para Deus: e nós não sabemos o que fazer. A primeira coisa, Josafá disse que neles não há força, que não há recursos entre eles que lhes dê capacidade para vencer tal situação. Segundo, ele disse para Deus que eles não sabem o que fazer. Aquela situação pegaram eles de surpresa e eles não sabiam o que fazer, não sabiam como agir. E às vezes nós enfrentamos situações, nos deparamos com algumas crises na vida que nós não sabemos como nos comportar diante delas ou como nós iremos superar tais situações. Muitas pessoas ficam depressivas, ficam doentes, pessoas que passam a ficar dependentes de medicamentos, a viver dopadas com medicamentos porque não conseguem sair de certas situações difíceis. E essa era uma situação difícil, porque Josafá, ele confessa para Deus em oração: Senhor, nós não temos força.
Quantas vezes você passou por situações, quantas vezes eu passei por situações em que em mim não havia forças para superar tal situação. Quantas vezes nós nos vemos em meio a dificuldades, em meio a problemas que causam um embaralhão na nossa vida e nós não sabemos por onde começarmos para resolvermos as situações. Nós não vemos saída em lugar nenhum. Quantas vezes? Mas o que Josafá diz a Deus na terceira vez, a terceira coisa que Josafá diz a Deus é a chave de tudo. Josafá pode dizer para Deus: Senhor, nós não temos força para superar tal situação. Nós não temos força para ir contra essas nações. Segundo, nós não sabemos o que fazer, Senhor. Não sabemos como superar. E por último, pode dizer para Deus que não tinha força e que não sabia o que fazer. Josafá diz para Deus: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, em meio àquela situação terrível, embora aquela situação tivesse lhe tirado as forças, tivesse levado a eles a uma situação em que eles não sabiam o que fazer, aquelas situações não foram capazes de fazer com que eles tirassem os olhos de Deus. Aquela situação, aquela má notícia, aqueles exércitos não tiveram condições de fazer com que eles tirassem os olhos do único que podia resolver aquela situação, do único que podia reverter aquela situação. Josafá estava dizendo, em outras palavras, que, Senhor, embora em nós não haja força, embora que nós não venhamos saber o que fazer, nós cremos que o Senhor pode mudar todas as coisas. Que o Senhor pode dar uma reviravolta e fazer com que surja recursos, meios. Josafá estava nos ensinando, irmãos, para aquela geração e para todas as gerações que viriam, que nos piores momentos das nossas vidas, nunca devemos deixar de olhar para Deus. Podemos sim nos desesperarmos, podemos sim nos angustiarmos, podemos sim nos preocuparmos, mas nunca perdermos a fé em Deus. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E foi isso que fez com que Josafá saísse vitorioso de uma batalha que pelos meios humanos, que se utilizando das armas humanas, eles nunca poderiam vencer. Foi dessa forma que Josafá conseguiu vencer todas aquelas nações, foi não deixando de confiar naquele que fez todas as coisas. Josafá nos ensina que as situações ruins desse mundo nós iremos enfrentar, pois Jesus nunca prometeu felicidade. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, em meio às aflições, em meio aos problemas desta vida, Josafá nos ensina a nunca tirarmos os olhos de Deus. O Salmo 121 nos deixou uma preciosa lição dizendo: quando levarmos os nossos olhos para os montes, ele pergunta: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro, diz o salmista, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi do Senhor que veio o socorro para Josafá. É do Senhor que virá o teu socorro.